Sim, eu conheço. Eu conheço a Deus. Só que existem alguns pontos que nós devemos destacar. Eu, particularmente, não creio que muitos de nós possamos dizer com total espontaneidade que conhecemos a Deus como Ele deveria ser conhecido. Porque dizer que conhecer a Deus implica necessariamente em ter uma experiência definitiva e verdadeira e profunda. E se nós formos sinceros, nós temos que admitir que em alguns pontos a respeito de Deus, a gente é um pouco estranho. A gente se acha um pouco distante dele. Nós afirmamos muitas vezes que conhecemos a Deus para dar testemunho, para contar a história da nossa conversão, para dizer como nós tivemos o conhecimento da palavra de Deus. E isso é muito importante. No entanto, nós precisamos responder a uma pergunta. Será que conhecemos a Deus da forma como Ele deveria ser conhecido? Ou será que nós podemos falar mais dos nossos problemas, das nossas decepções do passado, das tristezas do presente, de forma mais palpável do que do próprio Deus? A realidade, porém, é que para muitos de nós, as nossas decepções passadas, os nossos problemas presentes, que são as nossas cruzes do dia a dia, possuem muito mais relevância e muito maior aspecto da realidade do que o conhecimento do próprio Deus. E aí, quando nós nos deparamos com essa circunstância, nós ficamos entristecidos, amargurados, apáticos, porque os problemas do dia a dia, eles nos sufocam. Bem, diante desses aspectos, dessas circunstâncias, o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Ele diz assim: mas para mim o que era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele vai além, ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Atenção para essa expressão. Paulo considera todas as circunstâncias da vida como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, porque eu quero conhecer a Cristo. Quando Paulo diz que considera esterco tudo aquilo que ele viveu, ele não só afirma que não dá nenhum valor a essas coisas, mas que tampouco permanecem constantemente em seus pensamentos. O autor do livro fala uma coisa muito interessante. Que pessoa normal passa seu tempo sonhando nostalgicamente com esterco? Ninguém. Entretanto, é o que na realidade muitos de nós fazemos, quando estamos dia a dia pensando apenas nas nossas necessidades passadas, nas nossas decepções passadas, nas tristezas do nosso presente, e a nossa mente
fica distante de Deus. Muito distante. Isso mostra como temos pouco conhecimento de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise sincera nesse ponto. Irmão Sérgio, você está falando que eu não conheço a Deus? Vamos refletir sobre isso. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos membros de uma igreja batista reformada. Somos confessionais, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Temos como a nossa referência teológica pós-Novo Testamento os grandes reformadores do passado, os puritanos, homens de sabedoria notável, como Charles Haddon Spurgeon, como John Gill, como Jonathan Edwards. Na atualidade, homens notáveis, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Davi Marcos, pastor de nossa igreja. Então, nós temos muitas referências. Nós somos evangélicos ortodoxos. Nós podemos explicar o evangelho com clareza e podemos sentir cheiro de doutrina falsa e heresia a quilômetros de distância. Se alguém nos perguntar, por exemplo, como os homens podem conhecer a Deus, de imediato a gente apresenta uma fórmula correta. Olha, nós chegamos ao conhecimento de Deus mediante Jesus Cristo, o Senhor, graças à cruz e à sua mediação, confiados nas promessas da sua palavra, pelo poder do Espírito, por meio do exercício pessoal da fé. A gente é capaz de falar tudo isso com grande clareza. O problema não é esse. Entretanto, a alegria, a bondade, a liberdade de espírito, que são marcas de quem conhecem a Deus, muitas vezes são raras na nossa vida. Talvez mais raras do que em outros círculos cristãos, onde, se fizermos uma comparação, a verdade do Evangelho não é tão conhecida com a clareza como nós podemos professar. E aqui vale o destaque, meus irmãos. Guardem isso. Um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais do que um grande conhecimento a respeito dele. Vale muito mais conhecer a Deus do que conhecer muito somente a respeito dele. Para salientar melhor esse ponto, nós vamos destacar algumas coisas. Eu gostaria de pedir que passe isso aí. Primeiro, pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Nós observamos no dia de hoje, entre os jovens, entre os homens, entre as mulheres, um profundo interesse por teologia, que é, por sinal, um dos assuntos mais fascinantes e intrigantes. Conhecer teologia é fantástico. Eu estava nessa semana, conforme os irmãos já sabem, as irmãs da nossa igreja foram para a conferência da Fiel. Chegando lá, minha esposa ouve alguma coisa, escreve um texto no WhatsApp e me manda, fazendo uma pergunta
sobre o que provocou exatamente a queda de Adão. Qual foi a origem da sua defecção? E aí, eu me recordei que tinha estudado um pouco sobre esse assunto e dei a ela uma resposta. Só que eu dei a ela uma resposta e, ao mesmo tempo, para poder enriquecer o entendimento, eu recorri a alguns universitários. Eu faço parte de alguns grupos de calvinistas, mandei essa pergunta lá e falei assim, vou ver o que o pessoal vai responder. E aí, tem um jovem lá de aproximadamente 26 anos. Ele deu uma resposta que eu virei e falei assim, meu Senhor, abençoe esse rapaz. Um menino de 26 anos, reformado, interessado por teologia. O rapaz não precisa de publicações em português para ler obras teológicas, porque ele lê em latim. Ah, quero saber das obras de João Calvino. Estão todas disponíveis em latim. Quero saber das disputas da Universidade de Leiden. Ele vai lá, num site chamado prdl.org, todas as obras das disputas estão lá, em latim. Ele abre a obra e lê, tranquilamente. Que coisa maravilhosa. Lá um outro, Samuel, o nome dele, ele falou assim, irmãos, quem tiver interesse em aprender grego, pode me procurar, eu ensino gratuitamente. Como é que é? Então, nós lemos livros de exposição teológica, de apologética, aprofundamos no estudo da história da igreja, conhecemos os credos, a gente aprende a conhecer o caminho das Escrituras, e tudo isso, meus irmãos, é louvável. No entanto, é possível conhecer tudo isso sem conhecer verdadeiramente ao Senhor. Afinal de contas, o diabo também é um profundo conhecedor de teologia. A crítica aqui do autor não é a quem conhece teologia, mas a quem só quer conhecer teologia sem conhecer ao Senhor. Tudo isso é muito bom. O interesse em teologia, o conhecimento sobre Deus, a capacidade de pensar com clareza, falar sobre temas cristãos. No entanto, tudo isso não significa a mesma coisa do que conhecer a Deus. Podemos saber sobre Deus tanto quanto João Calvino. Na verdade, se a gente estudar suas obras com diligência, a gente chega lá. No entanto, é possível ter uma mente muito instruída e o coração vazio a respeito de Deus. Próximo ponto. Pode-se saber bastante sobre piedade sem ter muito conhecimento de Deus. Como viver uma vida cristã? Isso depende muito dos sermões que você ouve, dos livros que você lê, do círculo de amigos onde você está inserido. Nessa nossa época de tecnologia, não faltam livros bons nas igrejas. Não faltam bons sermões nos púlpitos sobre como orar, sobre como testemunhar da palavra de Deus, sobre como ler a Bíblia, sobre como
dar o dízimo, ou como ser um jovem cristão, ou ser um velho cristão, ou como ser um cristão feliz, ou como tornar-se consagrado a Deus, ou como levar as pessoas a Cristo, ou como ter uma vida santa. Tudo isso está disponível a nós. Se os irmãos, por exemplo, quiserem saber sobre a humanidade de Jesus Cristo, os irmãos vão acessar um sermão lá de 2015 da nossa igreja, o pastor pregou sobre isso. Se os irmãos quiserem saber sobre a doutrina do inferno, voltem no sermão lá em 2014 da nossa igreja, que os irmãos vão ver. Está tudo lá. O pastor de nossa igreja levou tempos pregando apenas sobre a morte. Está tudo no YouTube da nossa igreja. Se os irmãos falarem assim, olha, o irmão está falando que tem disponível, mas eu não sei onde tem. No YouTube da nossa igreja está tudo lá. Se os irmãos ouvirem um sermão do pastor da igreja por dia, um só por dia, enquanto estiver lavando louça, lavando carro, trabalhando, fazendo alguma outra coisa, vai levar tempo para acabar, hein? Porque tem muita coisa. Além disso, existem biografias que narram as experiências dos cristãos do passado para o nosso exame hoje. Biografia de Calvino, de Jonathan Edwards, de Spurgeon, de tantos outros. Independentemente do que se diga sobre a questão, é certamente possível aprender muito de segunda mão sobre a prática cristã. Além disso, se alguém tiver alguma boa dose de bom senso, pode olhar para os cristãos piedosos ao seu lado e verificar o seu proceder. No entanto, nós vamos voltar ao ponto em que começamos. Não está em jogo aqui a questão de sermos bons em teologia, ou então termos práticas adequadas na nossa vida cristã. A questão aqui é a seguinte: será que nós conhecemos mesmo a Deus? Será que os prazeres desta vida, comparados com a glória que há de nos ser revelada, são irrelevantes para o nosso coração? Será que nós realmente conhecemos a Deus ou temos apenas um mero conhecimento a respeito dele? São perguntas que necessitam de respostas. Bem, nós falamos anteriormente que quando o homem conhece a Deus, as perdas e as cruzes desta vida deixam de ter importância. O que ele ganhou simplesmente afasta-lhe da mente essas coisas. E quais são os outros efeitos que o conhecimento de Deus produz nos homens? As Escrituras nos respondem isso, apresentando diversos pontos de vista. Mas talvez a resposta mais clara e mais direta seja encontrada no livro do profeta Daniel. Nós podemos resumir o testemunho de Daniel em alguns pontos, tá? E eu vou pedir que os irmãos abram, por gentileza, o livro de Daniel, porque nós vamos ler alguns textos que falam a respeito das consequências do conhecimento de Deus para a nossa vida. Pode passar. Acho que a irmã desceu, né? Vou pedir para o Rodrigo, pode passar o slide para a gente, fazendo um favor? Isso.
os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. Em um dos capítulos proféticos de Daniel, vamos abrir lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vou abrir junto com os irmãos aqui. O texto diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Em outras versões, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. No contexto, essa definição indica com mas e faz o contraste entre a atividade do ser desprezível, que estabelece o sacrilégio terrível e corromperá com palavras suaves e lisonjas aqueles cuja lealdade ao Deus da aliança tenha falhado. E aí, o ponto aqui a ser destacado é o seguinte: o profeta afirma que quem conhece a Deus torna-se forte. Forte em quê? É a pergunta. E essa pergunta cabe uma resposta. Por exemplo, quando Dario proibiu, sob pena de morte, que fossem feitas orações durante um mês, Daniel não só continuou orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como também o fazia diante de uma janela que estava aberta, de modo que qualquer pessoa que passasse por ali, via. Então, Daniel não somente desobedeceu a uma ordem que era contrária à palavra de Deus, mas ele fez isso de forma que todo mundo podia ver. Ele fez isso com base na força que Deus deu a ele, porque ele conhecia o Senhor. Nós vemos também essa força por Deus não se resume em atitudes públicas. Na realidade, ela também não começa aí. Os homens que realmente conhecem a Deus são, antes de tudo, homens de oração. Pode passar. Está escrito ali, ó. Os homens que conhecem seu Deus são, antes de tudo, homens de oração. E o primeiro ponto em que seu zelo e a sua força para a glória de Deus são expressos é nas orações. Em Daniel 9, lemos que o profeta, ao entender pelas escrituras que o tempo do cativeiro de Israel estava chegando ao fim, o que ele fez? Ele começou com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, com veemência, com paixão, com agonia de espírito, os quais muitos de nós somos completamente estranhos. Estava conversando com um amigo tempos atrás, e aí ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu sei de uma coisa. Você pode falar de outras pessoas, mas eu sei de uma coisa: a minha esposa conhece o Senhor. Por quê? Porque ela vive orando. Ela vive uma vida de oração. Ela coloca diante de Deus
as suas angústias, as suas tristezas, as suas preocupações. Aí sim, nós sabemos quem realmente conhece o Senhor e quem não conhece. Segundo ponto. Pode passar. Os que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Ele. Não há espaço aqui suficiente para resumir tudo o que o livro de Daniel fala a respeito de Deus. No entanto, os irmãos se atentem para uma coisa. Diante do poder e do esplendor do Império Babilônico, que simplesmente engoliu ali a Palestina, e da perspectiva de outros grandes impérios mundiais que se seguiriam, minimizando Israel segundo qualquer padrão humano, o livro de Daniel nos relembra de forma dramática que o Senhor Deus de Israel é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós vemos que a visão de Daniel a respeito de Deus era uma visão exaltada. Não era de um Deus que se submetia às vontades dos reis desse mundo. Pode passar. Tem um texto na Escritura que fala assim, está em Daniel capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Vamos abrir aí. Daniel capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Diz assim o texto bíblico. Então vamos a partir do 19, diz assim: Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Agora vamos avançar para o capítulo 9. Leremos o versículo 4, 7, 9 e 14. O verso 4 diz assim: Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, tanto de perto quanto de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Verso 9: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Verso 14: O Senhor tinha preparado este mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Então, a visão de Daniel sobre Deus é de um Deus que tem controle sobre os reis deste mundo, sobre os presidentes deste mundo, sobre os governantes deste mundo, sobre os senadores, sobre os membros do Supremo Tribunal Federal, sobre os homens que têm poder,
sobre os donos de grandes empresas, sobre os donos de grandes conglomerados industriais. Não há ninguém que esteja acima do Senhor. E aí vem a pergunta: é assim que pensamos sobre Deus? Essa é a ideia de Deus que nossas orações expressam? Será que essa tremenda consciência da santa majestade de Deus, da sua perfeição moral, da sua bondade graciosa, nos mantém humildes e dependentes, respeitosos diante dele, obedientes face à sua presença, como acontecia com Daniel? Ou será que as nossas orações expressam tão somente os nossos pedidos cotidianos, rotineiros? Será que há espaço em nossas orações para exaltarmos a majestade divina? E isso nos leva à contemplação de que o grande poder de Deus há de nos socorrer em nossas dores? Então, nós podemos afirmar aqui que os que conhecem a Deus pensam grandes coisas a respeito dele. Próximo. Os que conhecem a Deus são ousados por causa dele. Bem, Daniel e seus amigos eram homens que aceitavam riscos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham calculado o preço e considerado o perigo. Daniel e seus amigos sabiam qual seria o resultado de suas ações, a menos que Deus misericordiosamente intervisse, o que por sinal ele fez. Mas isso não os perturbava. Uma vez conhecidos de que sua atitude estava certa, e a lealdade a Deus assim exigia, eles sorridentemente lavaram as mãos contra as consequências. Os apóstolos, lá em Atos, capítulo 5, versículo 9, afirmaram o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que obedecer aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E era esse, de maneira bem precisa, o espírito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam diante da fornalha. E também esse é o espírito de todos os que conhecem a Deus. Ainda existem aqueles que dizem que seguir o caminho correto, o caminho da palavra de Deus, é um caminho difícil. No entanto, apesar de difícil, é o caminho que devemos seguir. Isso pouco importa se aqueles que dizem que pertencem ao povo de Deus agem de forma diferente. A nossa consciência perante Ele nos acusa. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, foram os únicos judeus que se negaram a adorar a imagem de Nabucodonosor? Será? Diante de uma grande consequência nefasta, perder a vida queimado. Para aqueles jovens, isso pouco importava. Importava que eles conheciam o Senhor, não de ouvir falar, não de segunda e terceira mão, mas eles realmente tinham
uma experiência genuína de conversão e caminhavam com Deus, de tal sorte que o coração deles, a consciência deles, não os permitia ajoelhar diante de um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Será que nós somos assim? Eu não sei se os irmãos fazem isso, mas às vezes eu leio passagens assim na Escritura, e elas me levam a questionar o meu proceder diante de Deus. Será que, diante de uma consequência nefasta como perder a vida, será que a minha fé vai permanecer firme? Será? Será que, e aí, deixa eu falar aqui de maneira pausada, Natan e Anabela são para mim as coisas mais preciosas dessa vida, junto com minha amada esposa. Tem nada mais importante do que eles. Será que, em uma situação hipotética, eu perdê-los, queira Deus que não, eu poderei dizer como Jó assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu leio essa passagem de Jó, que perdeu seus filhos, todos os seus bens e sua saúde, e me questiono realmente: Senhor, será que eu sou convertido mesmo? Será que eu te conheço como aqueles homens conheciam? Será que os irmãos não se colocam no lugar de Abrão, quando Deus determinou que ele sacrificasse o seu próprio filho, e o filho caminhando ao lado dele, chega para ele e pergunta assim: pai, está tudo aqui, onde está o cordeiro? Os irmãos já pararam para analisar o poder dessas palavras? O cordeiro era o garoto, era ele, e o garoto não sabia, mas o pai sabia. E ele caminhando insistentemente, eu imagino no coração daquele pai, cada passo que ele dava era uma tristeza profunda, mas ele seguiu firme na obediência ao Senhor, que ele amava mais a Deus do que ao seu próprio filho. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que o Deus que deu aquele filho a ele é o Deus que estava requerendo o filho de volta. Quarto ponto: os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. Não existe paz comparável à da pessoa que tem a mente cheia da plena certeza de conhecer a Deus. E essa pessoa sabe que Deus o conhece. Esse relacionamento garante o favor de Deus na vida, na morte e para sempre.
Essa é a paz da qual Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a paz e a alegria que Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam. Essa era a razão do contentamento e da calma com que firmaram sua posição diante do ultimato de Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 3, verso 15. Diz assim: mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Irmãos, leiam a resposta deles. Vamos lá, Daniel capítulo 3, versos 16 a 18. O texto diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, ó rei, fique sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqueles 3 jovens estão dizendo o seguinte: olha, Nabucodonosor, se o grande rei quiser nos livrar, você não é nada para impedir. Quem é você? Como dizem os esportistas mais antigos, jogadores de futebol, Alan deve conhecer bem, você chupou laranja com quem, meu querido? Quem é você? Se Deus quiser nos livrar, ninguém. Uma postura altiva diante do imperador. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mesmo que você não queira, porque esse Deus que nós servimos é mais poderoso do que você. No entanto, se Ele não quiser nos livrar, nem assim nós vamos nos curvar a estes deuses estranhos. Não faz diferença, não importa, vivendo ou morrendo, eles estão contentes. Vivendo ou morrendo, eles estavam contentes. Eles podiam cantar aquele famoso hino: as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Deus de amor, bom é que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como queres, e é tudo bom se vem do teu querer. Meus irmãos, a extensão de nosso contentamento e de nossa alegria é outro critério pelo qual podemos julgar se conhecemos a Deus de verdade. E nós, caminhando para o fim, fazemos a seguinte pergunta: e você
E você conhece ao Senhor? Eu me lembro de um senhor idoso que estava passando por seus momentos de enfermidade e chegaram para ele e falaram assim: será que tudo isso não te causa temor? Ao que aquele senhor respondeu: se ele quiser me curar, eu estou aqui. Viverei a vida para proclamar a verdade do Evangelho. Agora, se ele não quiser me curar, eu apenas encontrarei em outro lugar melhor com aquele que me acompanhou durante toda a vida. Porque Ele é o meu Deus aqui, continuará sendo meu Deus lá. O irmão pode ter certeza que quando os portões celestiais se abrirem para mim, eu saberei exatamente qual é a voz do meu Salvador. Porque eu conheço. Não é isso que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas me conhecem. Meus irmãos, que nós possamos ser versados em teologia. Porque a boa teologia nos leva para mais próximo do Senhor. Só que a gente precisa não somente conhecer com a mente, mas conhecer também com o coração. Será que quando você ora a Deus, você sente que está falando com alguém muito distante, com alguém estranho, ou com alguém a quem você tem intimidade? Eu me faço essa pergunta: será que eu conheço realmente ao Senhor? Que o conhecimento de Deus seja palpável para nós. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, como diz constantemente o nosso pastor, na terça-feira às 15 horas da tarde, que nesse momento a nossa mente não esteja ocupada somente com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com aquilo que a gente tem que pagar, com aquilo que a gente deixou de pagar, que tem que correr atrás para pagar novamente, com o futuro dos nossos filhos, com a doença que nos abate dia a dia. Tudo isso ocupa a nossa mente, mas que ocupe a nossa mente com a seguinte perspectiva: eu sirvo a um Deus que está acima das minhas dores, das minhas preocupações, dos meus afazeres, e Ele me ajudará a vencer esses problemas. E nós precisamos levar a Ele, a Deus, tudo isso em oração. Que a forma de conhecer a Deus é estudando sobre Ele, aprendendo sobre Ele, mas também orando a Ele. Que Ele está pronto a nos ouvir. E está pronto a, por sua palavra, falar ao nosso coração, para que a gente possa, dia após dia, sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar.
Deus querido, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Suplicamos, ó Deus, neste momento, a Tua graça. Nos apresentamos a Ti, ó Deus, como necessitados em Te conhecer. Ah, Senhor, nós conhecemos tantas coisas. Conhecemos nossos medos, nossas preocupações. Conhecemos os que nos são amados em nossa família. Conhecemos a respeito dos nossos compromissos, dos nossos afazeres. Conhecemos tantas coisas. E muitas vezes conhecemos também a Teu respeito, por meio de sermões ouvidos, bons livros lidos, bons cursos feitos, e tudo isso é louvável. Mas nessa manhã nós nos perguntamos se realmente Te conhecemos com intimidade. E muitas vezes, ó Deus, a nossa resposta a isso é negativa. Somos muitas vezes ortodoxos, firmes na doutrina. Mas será, Deus, que Te conhecemos como deveríamos conhecer? Diante disso, ó Deus, nós Te pedimos, faça-se, ó Deus, conhecido a nós. Revele-se, ó Deus, aos nossos corações. Que em nossos momentos de intimidade contigo, em oração, nós possamos ter alegria em Ti. Nós possamos ser ousados em Ti. E que ao Te conhecer, ó Deus, nós possamos ansiosamente desejarmos Te conhecer ainda mais, porque Tu és fonte inesgotável de conhecimento. Levaremos toda a eternidade na Nova Jerusalém, conhecendo a Teu respeito e continuamente Te conhecendo. Porque Tu és eterno, e não há como a mente humana esgotar o conhecimento a Teu respeito. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, revele-se ao nosso coração. É certo, ó Deus, que muitas vezes o nosso pecado nos distancia de Ti. E muitas vezes falhamos contigo sem sabermos, porque somos, por muitas vezes, ignorantes a respeito da Tua palavra, do Teu querer e da Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, revele-se ao nosso coração. Acenda no nosso coração a chama do primeiro amor, o desejo por estar próximo de Ti, a chama que nunca apaga, como o desejo de viver uma vida firme de oração. Nos ajuda, Senhor, é o que Te pedimos, que possamos Te conhecer da forma como Tu tens que ser conhecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.